Fala galera, dando continuidade ao tema de coleta de dados, esse vídeo se propõe a abordar o último tópico, que é referente à calibração da balança, trazendo exemplos práticos e pontos importantes do processo. Então, no vídeo anterior a gente viu o que era a escala da balança, sua definição. No caso, a escala era quantas unidades de leitura uma balança fornecia por cada quilograma adicionado a ela. A gente viu qual era o significado físico da escala e quais eram as suas funcionalidades. A gente poderia utilizar esse parâmetro para estar obtendo uma leitura em uma unidade de medida conhecida, como quilogramas, como grama e por aí vai. O processo de obtenção da escala ele é conhecido como calibração. Então, calibrar nada mais é do que mensurar a escala de uma determinada balança. Então, durante esse processo é muito importante se ater a alguns pontos que vão estar nos ajudando a diminuir as nossas fontes de erro. O cálculo da escala sempre tem um erro atrelado, ou seja, a sua escala ela sempre vai trazer um erro e esse erro vai se somando à medida em que o peso aumenta, ou seja, vai se somando de forma proporcional ao peso. Quanto maior o seu peso, maior o seu erro. Então é muito importante se tomar algumas medidas que nos ajudem a estar diminuindo esse erro. Uma das medidas, por exemplo, é você realizar o procedimento em um local plano para que as 4 células de carga, no caso de uma balança, elas fiquem bem fixadas no chão. É você se certificar de que nenhuma célula de carga vai estar em falso, para você estar obtendo uma escala, um resultado de uma escala mais próximo da realidade. Então, aqui é o passo a passo simples de como obter a escala. E para isso, a gente vai precisar de um peso conhecido. Outro ponto importante é se ter a precisão no valor desse peso. No caso do projeto, a gente utilizou um peso de 2 kg, mas para obter esse peso a gente utilizou uma garrafa PET e uma balança com uma precisão bastante razoável e foi enchendo a garrafa até se verificar um peso de 2 kg. É muito importante você ter essa precisão no peso que você vai usar para fazer a calibração. Esse vai ser o peso de referência e essa precisão também vai ajudar a estar diminuindo os erros. Então, sem mais demoras, para você realizar o processo, o primeiro passo é tarar a balança. Então, lá no setup, joga a função scale.tare e lá no loop você vai rodar a função getValue. Então, enquanto o programa está rodando o setup, deixa a balança lá livre de pesos e quando ele chegar no loop, coloca o peso de referência. A escala vai ser o peso, o valor obtido na serial, ou seja, o getValue, dividido por esse valor de referência. E para se ter um valor mais confiável, mais real, a gente vai pegar a média de várias escalas. Então, na prática, aqui eu tenho um sketch exemplo da biblioteca que eu vou estar utilizando para fazer a calibração da balança. No setup eu chamo a função tara e lá no loop, a cada 5 segundos eu mando ele me retornar um valor de getValue. Então, o sketch rodando, a balança ela foi tarada sem peso. E agora o Arduino ele começa a me retornar os valores de getValue. A partir daqui foi adicionado um peso de 2 kg à balança. E esses são os valores que ele está retornando aí. A escala é cada valor desse dividido pelo peso de referência. Então,
cada valor de getValue desse, eu vou pegar e vou dividir por 2, que é o peso que eu estou usando como referência. Para isso eu gosto de usar uma tabela no Excel, até porque para deixar armazenado esses dados e eu poder acessar quando eu quiser. Mas também pode ser feito um sketch que já faça essa média automaticamente. Mas aí eu vou estar armazenando essa tabela. Essa planilha do Excel eu tenho armazenada todas as 6 escalas das balanças do projeto. E eu vou estar utilizando essa tabela apenas para calcular a média das escalas. Então eu organizei os valores em colunas. Em seguida, eu vou estar dividindo o getValue por 2. E aí eu vou estar obtendo todos esses valores de escala. E a escala que eu vou usar no meu sketch vai ser essa escala média de várias leituras. No caso, o valor obtido foi de 18.950 aproximadamente unidades de leitura. Então, essa balança, para cada quilo adicionado a ela, ela vai estar me retornando esse valor aqui em unidades de leitura. Essa balança era a balança 1 do projeto, então os exemplos que a gente estava vendo foi a da calibração da balança 1, e essas outras tabelas são as tabelas onde eu armazeno as escalas das demais balanças. Então a balança 6 ela tem uma escala bastante diferente da 1, por exemplo, de 13.510 unidades de leitura.